Bom dia, ao 10º dia da nossa série de devocionais Eu Preciso Mudar. Hoje nós vamos falar sobre uma graça que persevera. Só que não antes disso nós vamos orar, e aí nós entramos no tema de hoje. Eu espero que toda essa série esteja sendo edificante, abençoadora, para você refletir no processo de mudança, elementos importantes que o Senhor usa para transformar seus filhos à imagem de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, gratos por cada um dos elementos que visitamos ao longo desses 10 dias, e gratos, ó Deus, porque a Tua Palavra tem muito mais a nos ensinar num processo, ó Deus, que perdura por toda a nossa peregrinação na terra, nossa transformação. Guarda, ó Deus, o coração daqueles que estão ouvindo essa live, não só ao vivo, mas em algum momento no futuro, no tempo e no espaço, que o Senhor conhece e o Teu Santo Espírito age e transforma. Eu peço a Deus que o Senhor nos conduza com clareza, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu pensei alguns elementos para esse nosso último dia sobre mudança bíblica, para lidar justamente com um aspecto que eu acredito que seja uma experiência comum no processo de mudança, que é a nossa falta de perseverança ou até mesmo constância. Inclusive, ao abrir a caixinha de perguntas, nós notamos que um tema que é comum, presente e sempre aparece é justamente a luta pela constância, a luta pela perseverança. Começamos animados, talvez você tenha começado a assistir essa live, essa série de reflexões, animado em finalmente encontrar o segredo da mudança. Alguma coisa lhe chamou a atenção, você tomou decisões importantes, aquilo dura por um tempo e logo se desaparece, se dissipa em meio a tantas coisas e correrias do dia a dia. No final das contas, qual é o segredo da perseverança? Ou será que nós não temos estereotipado perseverança e esquecido que o processo de mudança não é tão comportado como nós gostaríamos que fosse, não é tão previsível como nós gostaríamos que fosse, mas ele é real. E existe uma perseverança que é comum a todos os filhos de Deus, que é baseado única e exclusivamente na graça do Senhor, que é constante em nos transformar, ainda que passemos por estações e algumas estações difíceis de nossa peregrinação. Então deixa eu começar apontando para você como o apóstolo Paulo abordava essa questão diante de um grupo de cristãos que era um grupo maduro, um grupo que se tornou modelo na sua região, um grupo que havia dado frutos de genuína conversão, mas ainda precisava crescer. Ainda precisava ter sua fé lapidada, e o que o apóstolo Paulo diz para esses irmãos talvez venha surpreender você ou não. Mas abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Primeira Tessalonicenses 1, versículos 2 e 3, e depois eu faço algumas observações sobre o início desse capítulo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, ele continua dizendo inclusive que ele reconhece a eleição desses irmãos, testemunha da forma como eles receberam o evangelho em poder. Versículo 7 diz justamente de que eles se tornaram modelo de todos os crentes na Macedônia e na Acaia, que por toda parte se divulgou a fé, e versículo 9 de que foram irmãos que modelaram o abandono dos falsos deuses, dos ídolos. Nós estamos falando de um grupo de crentes em que não há dúvida que se manifestaram mudança. Sem dúvida. Nós estamos falando dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo continua falando da forma como eles receberam a palavra de Deus no capítulo 2, e ele encerra, e ele diz no capítulo 3, versículo 10, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé.
Eles receberam o evangelho com poder, eles receberam o evangelho como palavra de Deus, operaram mudanças, foram transformados e se tornou evidente por toda a região, e ainda assim o apóstolo Paulo quer visitá-los para reparar as deficiências da sua fé. Haviam coisas ainda que os tessalonicenses não sabiam, haviam coisas que os tessalonicenses precisavam aprender, ainda que haviam dado evidências de poderosa transformação. Bom, no versículo 1 e 2 do capítulo 4, o apóstolo Paulo, surpreendentemente, diante da realidade de que os tessalonicenses precisavam crescer, diz o seguinte para esses irmãos: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Olha a beleza disso. O apóstolo Paulo reconhece a transformação operada na vida desses irmãos. O apóstolo Paulo reconhece e aponta que existem coisas que precisam ser transformadas. E ele diz agora para esses irmãos que eles já receberam as instruções que eles precisam. Continue olhando para elas, continue buscando obediência em cada uma delas, para que o seu progresso se torne cada vez mais evidente. Para que vocês continuem crescendo, lembrem-se sempre do mais, de mais do mesmo, do evangelho que vocês já receberam. Porque nesse processo de mudança, muitas vezes nós estamos na expectativa de uma bala de prata, nós estamos na expectativa de um grande ahá, de um momento extraordinário, e esquecemos do poder do ordinário. Esquecemos do poder da labuta diária, de encarar nossos pecados com confissão, quebrantamento, de buscar mais uma vez na palavra do Senhor instruções, de buscarmos o Senhor mais uma vez em oração, de buscarmos o Senhor na comunidade de fé, de buscarmos oportunidades de servir uns aos outros, de viver além de nós mesmos, de que existe um beabá, existe o fundamento da vida cristã, de que é suficiente para continuar transformando os filhos de Deus. Na certeza única e exclusivamente de que é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem nos mantém, é o mesmo Deus da paz que nos santifica em tudo, no vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. De que, meus irmãos, a perseverança, a graça que persevera, é a graça que nós recebemos com fé, no momento em que fomos salvos pelo Senhor, justificados pelo Senhor. É essa graça que nos salva, que também opera em nós mudança, que nós vimos durante essa semana. É essa graça que o apóstolo Paulo não cansa de falar, mais do mesmo, para aqueles que provavelmente já conheciam o Senhor, já deram evidências do conhecimento do Senhor e precisavam do quê? Mais do mesmo. É essa graça que opera em nós transformação. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo reconhece e menciona isso justamente de uma forma diferente para uma outra comunidade de discípulos, os filipenses. E Filipenses 3:12 diz: não que eu o tenha já obtido, ou não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. O apóstolo Paulo reconhece que ele não chegou lá, ele não obteve ainda a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não obtive a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo que já me foi conquistado em Jesus. Preste atenção nesse processo de mudança,
A nossa busca por perseverança é uma busca que tem os olhos fixos num alvo, um alvo que já nos foi garantido por Cristo Jesus. Eu reconheço que ainda não sou quem eu deveria ser, mas eu busco seguindo aquele que já me deu quem eu um dia serei. Olha a beleza disso. Nós estamos correndo uma corrida, não na incerteza do final. Nós estamos correndo uma corrida certos de que Jesus já garantiu para nós quem um dia haveremos de ser, completamente transformados. Um dia nós seremos como Ele é. E esse dia é a nossa esperança, que aguardamos não na possibilidade de vir a acontecer, mas na certeza de que isso vai acontecer. Você é um filho de Deus. E o filho de Deus não é aquele que foi criado por Deus, isso é uma criatura. Filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus Cristo, arrependeu-se dos seus pecados e tem em Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que receberam do Senhor Jesus Cristo essa filiação, porque creem no nome de Jesus. Você é um filho de Deus, então deixa eu dizer para você. Os filhos de Deus serão transformados à imagem do Filho de Deus. Jesus Cristo não começa alguma coisa e não termina. O que Jesus Cristo começou, ele há de terminar. Nós mencionamos sobre isso ao longo dessa semana. Repito de novo, essa é a certeza, inclusive, que o apóstolo Paulo tem, inclusive para os próprios filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, qual é o seu drama de hoje? Talvez você seja um pai cansado diante e exposto das suas inúmeras incapacidades, inadequações como pai. Isso lhe cansa. Talvez esse seja o ambiente onde a sua necessidade de mudança despontou. Talvez seja no seu relacionamento conjugal. Talvez seja na sua ausência de relacionamento, convívio dentro da igreja. Seja onde for, que o Senhor tem começado a descortinar os seus olhos, apontando para a realidade de que você ainda não é quem você deveria ser. A palavra de Deus também diz o seguinte: um dia você vai ser quem você deveria ser. Porque Jesus Cristo conquistou isso para você, de que o segredo da perseverança não é você subir num ringue onde você só apanha e diz, eu vou apanhar mais, eu vou... Não é essa a perseverança do Senhor. A perseverança é fundamentada na realidade que Jesus garantiu o processo. E de alguma forma sobrenatural e extraordinária, no dia a dia, é isso que nos mantém os olhos fixos no Senhor, nos transformando diariamente. Essa é a perseverança do Filho de Deus. Essa é a perseverança que transforma o povo de Deus. Bom, não só isso, essa perseverança ela é garantida no processo. E você que tem essa esperança, ande de acordo com aquilo que você alcançou. Filipenses 3,16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Fique com os olhos claros, fixos no Senhor. Porque é esse olho fixo no Senhor que mantém o Filho de Deus sendo transformado. Se eu não me engano, no terceiro dia da nossa série, nós abrimos a Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. E é onde nós fechamos, então, a nossa série. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou quem nós haveremos de ser. Essa é uma realidade nossa. Ainda não manifestou tudo. O que hoje você experimenta não é tudo. Tem mais. E quando nós vamos desfrutar desse mais? Nós vamos desfrutar desse mais quando contemplarmos o Senhor.
Quando contemplarmos o Senhor, seremos como Ele é, porque veremos como Ele é. É esse o processo transformador da adoração. Lembra? A gente falou sobre isso durante essa semana, de que quando nós olhamos, contemplamos o Senhor, somos transformados à sua imagem. Nós temos aqui em 1 João capítulo 3, versículo 2. Você tem essa esperança. Você tem a esperança de que um dia você vai ser como Ele é. Porque na narrativa bíblica, a realidade de que um dia eu vou ser quem eu já sou em Cristo Jesus, a realidade, essa esperança futura certa de que eu vou ser como o Senhor é que nos mantém na luta contra o pecado. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Olhos fixos em Jesus nos mantém sendo transformados. Olhos fixos em Jesus mantém a esperança viva de que um dia nós vamos ser como Ele é. Olhos fixos em Jesus com essa viva esperança me mantém na luta, purificando a mim mesmo, porque Ele é puro. Você precisa ouvir constantemente da esperança do Senhor Jesus. E nisso a gente amarra os elementos que nós falamos sobre mudança, das práticas de manutenção, confissão, gratidão, coragem, dos elementos envolvidos, a leitura, a oração, o serviço, o contexto onde ela acontece, a nossa comunidade de fé. Porque se você não está sendo provado na perseverança da mudança, você vai ser, já foi provado e vai ser e continuamente será provado, porque é assim que Deus forja em nós fé. Quando as coisas parecem não fazer sentido e você começa a se questionar se de fato esse negócio de vida cristã é para você, deixa eu dizer uma coisa, Jesus garantiu o processo. Porque o dia em que for depender de nós vamos pular fora e não vamos ter condições de caminhar. Mas Jesus garantiu o processo, nós vamos continuar olhando para Ele e nós vamos perseverar em mudanças, ouvindo mais do mesmo e aprendendo mais do nosso infinito Salvador por toda a eternidade. Esse é o processo. Essa é a nossa esperança. Essa é a perseverança. E a cara da perseverança não é você subir no ringue, na luta dessa vida, e apanhar e buscar apanhar mais. É outra cara. É olhos fixos em Jesus, enquanto nós experimentamos sim duras provações, olhando firmemente para o Senhor. Nós vamos perseverar. Precisamos uns dos outros no processo. Louvo a Deus porque alguns, inclusive, que estão assistindo são irmãos da minha comunidade de fé, em particular, Igreja Batista Maranata, onde nos estimulamos em amor a perseverar na prática das boas obras, no serviço mútuo. Você que tem uma comunidade de fé, por mais imperfeita que ela seja, onde o evangelho verdadeiro é pregado, você tem os elementos suficientes para continuar crescendo, mudando, única e exclusivamente, por causa da graça de Deus e para a glória de Deus. A graça de Deus é suficiente e é a base da nossa perseverança. Amém? Eu espero que esse tempo tenha sido proveitoso. Eu espero que essa série, esses 10 dias, tenha sido desafiador, esclarecedor, encorajador, que você tenha revisitado uma porção de novidades e obviedades da nossa fé. Eu espero que você tenha sido encorajado ao aprender aquilo que você já sabia, talvez uma perspectiva diferente, para a honra e glória do nome de Deus e para que você cresça a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque se tem alguém que vale a pena nesse processo todo, de que tem alguém que realmente é digno desse processo, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e depois da oração, algumas considerações de onde a gente vai daqui para frente.
bom? Senhor nosso Deus e Pai, chegamos aqui diante do Senhor no término dessa série, gratos a Deus porque mudança é garantida pela obra de Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor encoraje o coração de cada um daqueles que ouvem, ó Deus, a série, seja agora, nesse momento, nesse instante, seja futuramente, levando-os, ó Deus, a contemplar o Senhor de forma mais clara, profunda, para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bom, pessoal. Bom, essa série vai ser toda colocada lá no YouTube, Sacha Mendes, também no Spotify, Deezer. Compartilhe com alguém para ser encorajado com as verdades que nós visitamos aqui. Mudança é possível. A mudança tem sim o seu elemento de mistério, cujos elementos foram revelados a nós. E pela fé, nós vamos perseverar nos elementos que o Senhor colocou sobre mudança. Foi colocado aí à sua disposição também o curso Eu Preciso Mudar, estruturado em 4 grandes aulas, dividido em 2 encontros, 2 sábados. Entre os 2 sábados nós temos 15 dias de intervalo e nesse intervalo nós vamos trabalhar num projeto de mudança. Talvez você durante essa série já tenha inclusive pensado algo que você entende que precisa ser mudado. Bom, durante esses 15 dias nós vamos trabalhar sobre isso e conversar sobre eventuais dúvidas que surgem no processo, aplicando os elementos que nós vimos essa semana, esses 10 dias, e outros que nós vamos estruturar ao longo do curso. O curso é na plataforma Zoom, tem algumas ferramentas ali de desenho e etc., que eu particularmente gosto de usar ao explicar e explanar os detalhes desse processo de mudança, enquanto aguardamos o agir do Espírito nisso tudo. Então considere, se for algo útil para você. Se você não puder participar ao vivo, ele fica gravado e disponível na plataforma e assim nós vamos caminhando, tá bom? Eu não sei, eu espero que até o final do ano a gente consiga fazer mais uma rodada de lives, de devocionais. Já tem alguns temas aqui que surgem nas perguntas que eu acredito que seja pertinente para todos nós. Então fique ligado aqui no canal, siga entendendo e vendo, sendo exposto ao conteúdo e aquilo que a gente puder oferecer para a sua caminhada com o Senhor, que assim seja, para a honra e glória do nome de Deus, tá bom? Deus abençoe muito, muito o seu dia, a sua semana, o restante de mês que acaba hoje, e assim a gente caminha. Deus abençoe ricamente. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.